Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde. E estamos também na TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET Guarulhos. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala AM, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, chat no site da AltV, ainda um telefone à sua disposição, também é São Paulo 11 50526622. Conosco hoje, Dr. Celso Massumoto. Prazer tê-lo aqui, Dr. Celso. Prazer é todo meu. O senhor é oncohematologista, Exato. Correto? Correto. Da equipe do Hospital Sírio-Libanês. Exatamente. Sua especialidade lá? A gente trabalha, então, na área oncológica, mas especificamente realizando transplante de medula óssea. E autor do livro Como Viver em Harmonia com o Câncer, que depois Exato. eu quero que o senhor explique. Isso E nós publicamos o ano depois. passado, esse livro. Desculpe a indelicadeza. Também conosco o Dr. Bruno Valdigem. Prazer tê-lo aqui, Dr. Bruno. Prazer é meu. O senhor é cardiologista. Isso. E tem uma outra... Eu sou especialista em arritmias cardíacas e sou Sim. membro da Sociedade de Arritmias Cardíacas, que é a SOBRAC. Este eletrofisiologista. Isso. É É isso. o especialista em arritmias cardíacas. É o eletrofisiologista ou arritmologista, um pouquinho mais... Eu me confundo Intuitivo. com esses termos, por isso que eu estou pedindo o auxílio específico de vocês. Dr. Luiz Pedro Meirelles. Prazer tê-lo aqui, Dr. Luiz Pedro. Prazer, todo meu. O senhor é do Grupo de Cirurgia de Coluna Minimamente Invasiva do Hospital São José da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Consegui? Isso. É clínico geral infectologista. Exatamente. E também conosco o cirurgião geral oncológico, Dr. Juliano Mendes. Dr. Juliano, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. O senhor está aqui hoje para falar de um aplicativo que o senhor criou. Isso, um aplicativo para melhorar o atendimento e agilizar o atendimento médico dos hospitais. Como é que é o nome do aplicativo, por favor? É MedSquare. MedSquare. Olha, nesse período de início de ano, nós tivemos muito problema com dengue. Aí veio, bem próximo da dengue, a chikungunya. E tem mais uma outra ainda, doutor Pedro? Isso. Existe uma outra arbovirose, que são viroses transmitidas por mosquitos, né? Chamado Zika, né? E existem outras doenças que estão relacionadas a isso e que têm quadros clínicos extremamente semelhantes, né? Doutor Luiz Pedro, por que eu como leigo, né, só como jornalista, eu quero entender se os sintomas são tão próximos, tão semelhantes, né? Qual é a diferença que existe entre esses problemas, essas doenças, se é que eu posso colocar assim? Olha, realmente são muito próximos porque, assim como em toda doença, existe uma gama de sintomas que varia desde sintomas leves até sintomas extremamente graves. Na maioria das infecções, existe uma porcentagem de pacientes que não têm sintoma nenhum. Eles têm uma infecção assintomática. Isso não ocorre, por exemplo, com o chikungunya, que a porcentagem é pequena de pacientes que não têm sintomas. A grande maioria dos pacientes que adquirem a virose vão ter sintomas. Então, essa variação varia de 3% a, no máximo, 20%, 30%, enquanto nas outras viroses, geralmente, essa porcentagem é maior, né? Então, obviamente, o quadro clínico muitas vezes se superpõe. Até bem pouco tempo, por exemplo, no período em que houve muitas chuvas, ultimamente não tem muitas chuvas, mas no começo do ano, onde tem chuvas, o diagnóstico diferencial, às vezes, é difícil entre dengue e leptospirose, porque os sintomas, no começo, são muito semelhantes. Febre, dor no corpo, pode ter manchas na pele, né? E o diagnóstico diferencial, às vezes, é difícil. Depois começou a ter uma fase em que a dengue começou a apresentar maior intensidade
e começa a ter a gripe. Os sintomas da gripe e da dengue são superponíveis. Muitos pacientes acham que têm dengue e estão agora com sintomas que são de gripe. Então, essa diferenciação é muito importante e às vezes é difícil mesmo para o médico fazer sob o ponto de vista clínico. Ele depende de exames laboratoriais para possa definir. Porque o que eu tenho aqui de informação é febre, dores no corpo, náuseas, manchas no corpo, são muito próximos, são sintomas muito próximos, muito comuns. Exatamente. Então, eu chego lá, não quero chegar, mas chego lá com dengue, mas não estou com dengue, estou com chikungunya, estou com zika. Os sintomas são muito semelhantes, né? Mas o tratamento, tem diferenças de tratamento. Tem, exatamente. É muito importante, porém, ter diferenciação entre dengue e gripe. Porque, normalmente, vamos dizer, o sinal que chama atenção para a gripe são os sintomas respiratórios, que faltam na dengue e na chikungunya. Então, coriza, tosse, dor de garganta, coisas que não são habituais no paciente que tem dengue. Isso é um detalhe que pode ajudar, mas muitas vezes isso não é o suficiente, porque o começo de uma gripe pode não ter os sintomas respiratórios clássicos. Então, ele pode estar perante o início de uma dengue ou de uma gripe, né? E essa diferenciação é importante. Por quê? Porque se você tem a dengue, você tem uma tendência a ter fenômenos hemorrágicos e você tende a evitar os chamados anti-inflamatórios que podem agravar esses sintomas hemorrágicos. Já na gripe, você poderia dar eventualmente algum anti-inflamatório, mas é importante que você não dê naquele paciente que possa ter dengue. Doutor Celso, algo acrescentado? Acho que é interessante que na dengue a gente tem muito fenômenos hemorrágicos devido à plaquetopenia, que é a queda do número de plaquetas. Então isso é importante para o público saber que nós podemos monitorar a gravidade baseado na plaquetopenia. E na chikungunya a gente tem muitos fenômenos articulares, dores nas articulações, que às vezes a gente não tem na gripe. Então a gripe é às vezes dores mais musculares, e na chikungunya a gente tem mais dores nas articulações, que isso também pode ajudar no diagnóstico diferencial, né? Doutor Bruno? Luiz, uma dúvida, na verdade. Os exames para diagnóstico de dengue, também de chikungunya, em qual momento que existe um período ou da doença que você pode fazer o exame, que é a sorologia, e não dá positivo? Então fica aquela dúvida se foi feito no tempo certo. Qual que é o momento que... Desde o início do quadro febril até 6 dias após, você pode ter o dengue e a sorologia, quer dizer, o teste que detecta os anticorpos, podem ser negativos, né? Então, na realidade, para que a gente possa fazer o diagnóstico, esse teste tem que ser feito preferencialmente após o 6º dia. Ou então você pesquisa diretamente a presença ou do vírus ou de um fragmento do vírus, né, no sangue. Aí você pode detectar. Mas se você fizer só a pesquisa dos anticorpos através da sorologia, antes do 6º dia, é possível que o teste inicial seja negativo e você esteja com dengue. Doutor Juliano? Também uma dúvida que eu queria tirar. Quando você indica que a pessoa vá ao pronto-socorro, então ela está em casa, está com esses sintomas, mas algumas vezes são leves. Qual que é o fator que vai fazer ela ir para o pronto-socorro? Porque hoje a gente vai nos pronto-socorros, eles estão lotados, né? Principalmente por causa da dengue. Hoje a gente vê filas gigantescas por causa da dengue lá no pronto-socorro. Quando que você acha que é o start para o cara ir no pronto-socorro? Bom, a dengue, o tratamento, não existe o tratamento específico para a dengue. Não existe um antibiótico, um antivirótico que haja sobre o vírus da dengue. O tratamento tem que ser a hidratação. Então, sempre que houver dúvida, a pessoa está vomitando, passando mal, sensação de desmaio, febre alta, e principalmente se tiver dor abdominal, que é um fator importante, ela deve procurar, na dúvida. Para isso, foram feitos, no período de maior incidência da dengue,
postos em que houvessem hidratação, né? Tendas de hidratação. E é importante que isso seja feito num período precoce, porque se você retardar o tratamento, a chance de ter complicações e formações mais graves hemorrágicas é maior. Então, os sintomas são um pouco frustros, né? Mas o mal-estar, principalmente dor abdominal ou sintomas de sangramentos, devem ser procurados na vigência de febre alta. Doutor Luiz Pedro, a Salete da Vila Missionária pergunta se é o mesmo mosquito que transmite as 3 doenças a que nos referimos: dengue, chikungunya e zika vírus. Normalmente o agente é o Aedes aegypti ou o albopictus, né? Eles estão muito disseminados em todo o território nacional e no mundo, né? E eles têm um aspecto muito importante que é difícil erradicá-los, porque o que acontece é que ele vai colocar os ovos em locais limpos, geralmente, e ele eclode a larva em condições de água, normalmente água limpa, né? Então, qualquer recipiente que coletar água de chuva e tal, ele é candidato a ser um criadouro desse mosquito. E o grande problema é que, mesmo que você seque e o ovo fica lá, e um ano depois, quando chover e coletar, o ovo pode eclodir e voltar a ter um criadouro. Então, é muito importante que sejam drenados esses potenciais locais de coleção de água, preferencialmente limpa, para que se faça o controle do vetor. Doutor Celso Massumoto, o senhor é especialista em transplante de medula óssea, né? De uns tempos para cá, nós temos mais familiaridade com esse termo de transplante de medula. É algo, eu posso dizer que é novo na medicina? Recente? Não é novo, data da década de 60, quando os primeiros transplantes obtiveram resultados satisfatórios. Então, nós já estamos falando mais de 50 anos de história, né? O que aconteceu nos últimos tempos é que tanto a parte genética evoluiu, quanto também os cuidados com os pacientes ditos imunossuprimidos. Então, a soma do conhecimento da genética e identificando melhores doadores, e também os cuidados com novos medicamentos e a experiência que os médicos obtiveram, possibilitou um incremento do número de transplantes e também da taxa de sucesso dos mesmos. Quando o senhor fala nos anos 60, quanto tempo demorou para chegar no Brasil? No Brasil, a partir da década de 80, principalmente na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, foi iniciado o Programa Brasileiro de Transplante de Medula Óssea. Posteriormente, na década de 90, iniciou-se em São Paulo o Programa Paulista de Transplante de Medula Óssea. Existe aqui o próprio paciente pode ser doador? Isso, eu não entendi isso. 3 modalidades de Sim. transplante de medula. Quando nós nós retiramos a própria medula óssea do paciente, a medula óssea está no interior dos ossos, é um tecido esponjoso, é o que o povo chama de tutano. Então, nós retiramos com agulhas especiais, retiramos a medula óssea do interior dos ossos, do próprio paciente, então nós chamamos de autólogo. Quando essa medula vem de um irmão ou de um banco de medula óssea, nós chamamos isso de alogênico. Alos significa outro. Então, medula provém de outro doador. E temos uma terceira modalidade quando existe o gêmeo idêntico, que quando eles dividem a mesma placenta, então o material genético dos dois é o mesmo. Então, nós chamamos esse transplante de singênico, sim que significa o mesmo. Então, nós temos o autólogo, o alogênico e o singênico. Doutor Juliano? O senhor também é um oncologista, não é especificamente dessa área, mas também é oncologista. Isso, sou oncocirurgião. Uma grande questão que a gente vê no consultório e que chega para a gente são pessoas com desejo de fazer doação da medula. Como é que funciona isso? Isso, existe um programa que foi criado em São Paulo, posteriormente, hoje ele está localizado no Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Câncer,
e leva o nome de REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea, REDOME. E é um programa grande, hoje já conta com 1,5 milhão de doadores que estão cadastrados. Então, basicamente, o indivíduo que quer ser um doador, ele vai até a unidade onde se faz o cadastro, então existe isso hoje no Brasil inteiro, é retirada uma amostra de sangue e é feita, então, a tipagem HLA. A tipagem HLA é que identifica os indivíduos imunologicamente. Então, a seguir, esses dados ficam dentro de um computador e toda vez que um paciente de qualquer lugar do país, ele pode acessar o cadastro e automaticamente o programa faz um pareamento dos dados, ou seja, ele vai identificar os potenciais doadores que existem para aquele paciente. Então, lembrando que hoje existe 1,5 milhão de doadores, hoje é o terceiro maior registro do mundo, só perdendo para Estados Unidos e Europa, mas isso é uma conquista brasileira. Doutor Celso, ainda há muita confusão com relação ao termo medula. As pessoas confundem com medula óssea. A primeira coisa que vem na mente porque existem se fala de medula. Dois tipos de medula. Um chamado espinhal, que que dá inervação. Por exemplo, quando eu faço o movimento da minha mão, eu mando uma mensagem do cérebro até o meu braço para que ele mexa os meus dedos. Isso é dado pela medula espinhal. E existe uma outra medula chamada medula óssea, que está então no interior de todos os ossos, é um material esponjoso e que é o formador do sangue. E no interior da medula existem o que nós chamamos de célula-tronco, que é um termo já bem conhecido do povo, e essas células então têm capacidade de gerar outras células. Ok. Doutor Juliano Mendes, o senhor é cirurgião geral, oncológico, cirurgião oncológico, é esse o termo? Isso. Oncologista? Cirurgião oncológico ou oncocirurgião. E o que é este aplicativo que o senhor desenvolveu? O MedSquare é um aplicativo que ele foi idealizado para a gente melhorar e agilizar o atendimento médico. Foi uma iniciativa de 3 médicos e um profissional de tecnologia. Veio a ideia, eu estava até comentando com o Dr. Celso, de uma viagem que eu fui e na estrada tinha o tempo de espera num outdoor. E eu falei, olha só que interessante, por que a gente não ter esse tempo de espera dentro do celular? Então a pessoa baixa o aplicativo, vão usando com o tempo e essa média de tempo que eles vão imputando no aplicativo vai saindo a média de tempo de atendimento. E, além disso, ele faz uma avaliação do estabelecimento quanto ao atendimento médico, recepção, ambiente. E esses dados analíticos, eles formam um grupo de mecanismos para a gente dar para o estabelecimento para ele melhorar esse atendimento médico. E mesmo para o paciente, ele vai procurar um hospital, vê que esse hospital está com 40 minutos de espera. E 1 quilômetro dali, ele tem um outro hospital que vai fazer o mesmo atendimento de qualidade com 5 minutos de espera, por exemplo. Então, ele tem para onde direcionar esse atendimento para ele ser melhor atendido e mais rapidamente atendido. Deixa eu ver se eu passo as informações através desse aplicativo, recebo a resposta por este aplicativo e onde me dirigir? Isso, você faz a busca do estabelecimento, né? Então, você aperta ele, aí você quer procurar um pronto-socorro ortopédico. Você aperta num botão, que é o filtro que a gente tem, ele acha esses prontos-socorros ortopédicos mais próximo dele e ali vão estar todas as especificações do estabelecimento. Vai falar distância, tempo de espera, a qualidade de atendimento, vai estar toda a descrição do estabelecimento ali. Então, você vai poder, antes de chegar no hospital, saber como esse hospital é. O Dr. Celso é oncologista também, o Dr. Luiz Pedro é infectologista,
doutor Bruno é cardiologista, e pelo quadro que o senhor coloca aqui, não se restringe, porque nós estamos falando tanto de oncologia aqui, não se restringe a uma doença, eu posso dizer Não, assim. Não, ele pode procurar dentro do aplicativo por especialidade. Então, se na clínica dos médicos eles cadastrarem a especialidade deles, eles vão poder, o paciente procurar oncohematologista. E ele clicar, vai achar o Dr. Celso. Se ele quiser uma outra especialidade, um mastologista, ele vai poder colocar lá e vai achar na região. E antes de chegar já no local, ele já vai saber todas as especificações do local. Fica sabendo também sobre planos de saúde que atendem? Porque este é um entrave terrível hoje em dia. Que seria uma solução, hoje é um entrave. Isso, a gente tem isso na nossa base de dados, a gente tem o usuário, quando ele se cadastra, ele já cadastra o plano de saúde dele e qual o tipo do plano de saúde que ele tem. Então, o Bruno está ouvindo atentamente, porque é bem próximo o diagnóstico que o senhor realiza. Não, é muito interessante isso aí. Até porque você consegue se guiar ainda numa cidade que, bom, pelo menos aqui está mudando constantemente, o hospital abre, o hospital fecha, a clínica abre, a clínica fecha, a pessoa numa urgência. Então, numa urgência, vamos supor, eu estou tendo um infarto, procuro um pronto-socorro. E aí, esse tempo de espera é alimentado de quanto em quanto tempo? Ele é alimentado pelos próprios usuários. Quanto mais pessoas usarem isso, eles vão conseguir ter um tempo mais fidedigno, né? Então, se as pessoas estão lá na espera e vão colocando que eles estão 30 minutos, 40 minutos esperando, isso daí vai ficando cada vez mais fidedigno. Então, é uma média. Eu vou falar. E dentro desse aplicativo, a gente fez como se fosse uma sala de espera virtual. Então, o cara chegou lá, ele faz o check-in no local. Quando ele fez esse check-in, ele abre e aparece que ele está no local para os outros pacientes. Então, o paciente que está indo para o local, ele pode mandar uma mensagem. E aí, tá muito tempo de espera? Como é que está o local? Tudo. Então, você faz uma sala de espera virtual antes do paciente chegar. Porque ele pode ter uma nova tomada de decisão. Falar, putz, não vou para lá, vou para outro. Ou simplesmente falar assim, acho que não é tão grave, vou ficar em casa. Doutor Luiz Pedro? Eu acho que isso é muito importante, até também porque isso vai dar informações ao paciente de recursos tecnológicos que uma determinada unidade tenha. E hoje a gente sabe, tanto na área cardiológica, no tratamento do infarto, como nos derrames, nos acidentes vasculares encefálicos, que o tempo de atendimento é fundamental para o melhor tratamento, né? E se o paciente ciente disso, ele pode já procurar uma unidade que tenha os recursos adequados no menor tempo possível, né? A gente tem dentro da ferramenta, do aplicativo, a partir do momento que você faz o check-in, os estabelecimentos de saúde parceiros, eles recebem todos os dados de informação. Então, ele recebe nomes, RG, a carteirinha do plano de saúde, que já foi tirada uma foto. Então, você já agiliza o atendimento. Então, quando ele chega lá, ele já tem na telinha do computador todas as informações para não fazer a ficha cadastral tudo de novo. Então, ele chega lá, já está com todos os dados, ele pega todo esse cadastro e já vai para ser atendido. Doutor Bruno Valdigem, o que é estudo eletrofisiológico? Estudo eletrofisiológico é uma forma de enxergar o eletrocardiograma que a gente está habituado a fazer por dentro do coração. Qual que é o objetivo disso? Você consegue, através de uns catéteres, são fios metálicos que entram geralmente pela virilha do paciente, vão até o coração. Essa parte por dentro a pessoa não sente, não tem sensibilidade mesmo por onde passa o catéter para dizer que dói, que machuca, que não dói. E é possível você checar se a parte elétrica do coração está funcionando direito, checar como que o coração da pessoa vai se comportar numa situação de estresse, por exemplo, quando ele for correr, quando ele for fazer alguma coisa. E se ele tiver alguma arritmia, vai ser documentado naquele lugar, dá para localizar de onde sai e, eventualmente, até tratar. É possível, com catéteres no mesmo tempo, até com os mesmos catéteres, você cauterizar
o lugar da arritmia, que é uma ablação. Então, assim, uma opção de investigação, a pessoa que tem arritmia há muito tempo, já fez outros exames, não conseguiu diagnosticar. Em alguns casos, você passa para uma estratégia um pouco mais invasiva, de baixo risco, para poder diminuir o sofrimento da pessoa e tentar saber o que está acontecendo. A ideia é tentar descobrir. Há instantes, quando a gente conversava com o Dr. Luiz Pedro, que é infectologista, né, sobre dengue, ele explicava a dificuldade de um diagnóstico por algo que parece tão simples e corriqueiro e não é. Aí, no teu caso, a arritmia, até onde eu fico sabendo o que é grave ou não numa arritmia? A arritmia é uma doença, um problema muito caprichoso, na verdade. Tem gente que fica investigando palpitação, peito acelera, está vendo televisão, começa a sentir pular no pescoço, pular no tórax mesmo. E isso vai por anos, a pessoa vai no pronto-socorro e passou. Está em casa, começa a sentir acelerar, vai no pronto-socorro e não tem nada. Faz todos os exames, tudo normal. Vai fazer exames periódicos normais também. A arritmia, qualquer frequência abaixo de 60 ou acima de 100 batimentos por minuto, que seja inadequada àquela situação. Claro, a gente está correndo, a gente está fazendo algum exercício, a frequência cardíaca sobe de todo mundo porque o corpo precisa de mais fluxo de sangue. Só que tem gente que está parado vendo televisão, tomando um café, almoçando, e a frequência vai para 180, 200. Eventualmente a pessoa desmaia, tem dor no peito, tem falta de ar, que esses são critérios que chamam a atenção para uma gravidade maior da arritmia, tanto a dor no peito, falta de ar, apagar de repente, acordar no chão às vezes. E vai investigando e não chega num ponto, porque quando você vai investigar, para você diagnosticar a arritmia, você tem que olhar o paciente no momento que ele está com a arritmia. Às vezes essa arritmia é fugaz, dura tempo insuficiente para a pessoa ir até um pronto-socorro e voltar. Mas quando você está desmaiando, tendo episódios de falta de ar com frequência, dores no peito com frequência, ou tonturas que não são bem esclarecidas, são coisas que chamam a atenção, que precisa de uma investigação mais rápida, às vezes de uma investigação um pouco mais até, eventualmente, uma internação para investigar esse paciente, pelo risco de ser alguma coisa mais grave. O senhor fala isso com muita naturalidade, né? Mas eu fico imaginando, né? Até que ponto eu tenho algum sintoma assim e penso, isso seria um infarto? Isso seria algo mais grave? É uma arritmia, se eu ficar quietinho aqui passa? Eu estou querendo entender isso. Na faculdade a gente Se eu ficar quietinho, passa? Começa por aí. Bom, para começar, eu espero que sim, para a maioria das pessoas. Só que a grande maioria das vezes fica quietinho e passa. Só que tem vezes que ela não passa ou ela volta. Então, assim, palpitação é uma coisa que muita gente tem. Vamos dizer que metade das pessoas que têm palpitação tem uma arritmia real. Às vezes a pressão sobe e dá palpitação. Às vezes a pessoa tomou um susto e fica com palpitação, ou seja, o peito acelerando, sente o coração bater, que na verdade o coração a gente não sente, está batendo o tempo todo e não é para a gente notar. Quando a gente nota que o coração está batendo, é porque tem alguma coisa fora do padrão. Então, nesses momentos, vale a pena ou agendar uma consulta, ou se o sintoma for muito debilitante, está impedindo as atividades diárias, ou está incomodando muito, aí vale a pena procurar um pronto-socorro. Dr. Luiz Pedro, Ivanida Vilazilda, a dengue em São Paulo está mesmo controlada? Veja bem, não está controlada porque o que houve foi uma diminuição, que é normal nessas circunstâncias, quando há uma diminuição da precipitação, diminui as formações de criadouros, mas a dengue está aí, ela tende a voltar com a mesma força, pelo menos, no período de chuvas. Quer dizer, que ela está dando uma trégua. Exatamente. Só. Então, a grande maioria dos pacientes que hoje chegam ao pronto-socorro, eles não têm dengue, eles têm gripe, né? Que é o grande problema, é o diagnóstico diferencial. Houve uma época em que os médicos que trabalhavam em pronto-socorro tinham, às vezes, dificuldade em diagnosticar se era gripe ou se era dengue. Hoje fica mais fácil, que a grande maioria dos casos são de gripe. E isso é normal que aconteça. Quando o médico fala, toma bastante água e não tome... qual é o medicamento que não pode... Ou os anti-inflamatórios. Não tome anti-inflamatório, a gente já levanta assim, a atenção, não é uma gripe normal, não é uma gripe.
É isso? Veja bem, o problema é que, assim, em ambos os casos, tomar muito líquido faz parte do tratamento. Para a gripe, a grande maioria dos pacientes que não ocorrem em casos de pessoas com enfisema ou pessoas muito de idade, o tratamento é sintomáticos e hidratação. Né? Então, não necessariamente o fato de solicitar que esteja bem hidratado quer dizer que ele esteja com diagnóstico de dengue. Ok. Como toda quarta-feira, Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico, participa do Gente que Fala. Dr. Letísio, boa tarde. Dr. Nelson Letísio é cirurgião plástico, todas as quartas-feiras conosco no Gente que Fala. Tudo bem, Dr. Letísio? Tudo bem, e você, Zé Copé? Tudo em ordem? Podemos falar sobre remoção de tatuagens? Ah, com certeza. Veja, Zé Copé. Mas tem gente que se arrepende depois, Dr. Letísio. Exatamente, né? Isso aí, geralmente, via de regra, né? A tatuagem, principalmente no jovem, ele faz uma viagem, ele faz junto com os amigos, para comemorar alguma coisa, para marcar alguma coisa da vida dele, algum momento especial. Isso via de regra, né? Agora, muitas vezes esse momento especial se esvai, né? E a pessoa vai ficando meio chateada de ter aquele momento para sempre marcado no corpo. E é complicado. Então, o que a gente faz? A gente usa, no nosso serviço aqui, nós usamos um laser que chama Neodymium Yagi. E ele tem duas características. Você pode usá-lo tanto com um comprimento de onda que é o 1064, quanto com 532. Então você tem uma gama de cores que você pode atenuar. Agora o grande problema são as tatuagens amarelinho claro, branquinha. Essas são as mais difíceis de você conseguir fazer com que você tenha um decréscimo daquelas cores. Porque muitas vezes, por mais que a tatuagem profissional é a melhor, porque a tinta fica numa camada mais homogênea. Aquela tatuagem amadora, que a pessoa vai com uma agulhinha, vai furando, então essa é meio complicada, porque a agulha, uma vez é mais profunda, outra vez é mais superficial, então às vezes você não consegue um resultado tão homogêneo. Mas, via de regra, as cores mais escuras, azul, marinho, preto, verde escuro, são as cores mais fáceis de serem removidas, porque o alvo, que é o target, que o laser vai pegar, qual a função do laser? É um laser two-switched, então a velocidade da luz é tão violenta e a duração do pulso é tão curta que ele acaba explodindo o pigmento de tinta embaixo da pele. E esse pigmento de tinta fica um fragmento menor do que o macrófago, e o macrófago vai lá e fagocita e vai tirando aquela tinta fora. Agora, tem pigmento de tinta que o laser não consegue fazer isso. Então, fica mais difícil de remover. Agora, pensar, Zé Copé, que você vai fazer uma tatuagem e falar, eu me arrependi, agora eu vou procurar um profissional e vou remover totalmente a tatuagem e ficar com a pele, como a gente chama, restitutio ad integrum. Ou seja, voltar ao que era sem ter feito nada. Isso não existe. Sempre pode ficar um resquício da tatuagem, uma mancha, alguma coisa. Isso tem que estar bem claro no quem vai fazer a tatuagem. Existe uma maneira de remover? Sim, mas não totalmente, muitas vezes. Então, não é assim, então eu vou fazer uma tatuagem bem grande no pescoço, se eu me arrepender, vou lá e retiro. Não é bem por aí. Então, tem que tomar um certo cuidado. Ok, doutor Letísio, eu agradeço tua gentileza mais uma vez com o Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Letísio. Zé Copé, saúde e paz para todos aí. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e também TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Retornaremos em instantes.
Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação às 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 da NET, canal 3, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Participe da grandiosa festa junina que será realizada nos próximos finais de semana, dias 20 e 21, 27 e 28, a Rua Américo Brasiliense, esquina com a Francisco de Moraes. Renda revertida para o projeto social Gente é para Brilhar, promoção da Paróquia Sagrada Família. Participe desse evento, além de ajudar a quem precisa, você também se divertirá com a festa que terá muitos prêmios e sorteios. Sempre aos sábados e domingos, das 5 da tarde às 10 da noite. Conosco hoje o
Dr. Celso Massumoto, que é oncohematologista, o Dr. Luiz Pedro Meireles é infectologista, o Dr. Juliano Mendes é cirurgião geral, e também o Dr. Bruno Valdigem, que é cardiologista. Tem algumas perguntas que foram enviadas aqui. Dr. Celso, por que é tão difícil encontrar doadores para o transplante? Janice Fonseca, do Jaçanã, pergunta se essa dificuldade vem da incompatibilidade do sangue ou alguma outra coisa que dificulta. A grande dificuldade é a miscigenação da população brasileira. Aqui é um país muito interessante que acolheu pessoas do mundo inteiro. Eu mesmo venho da etnia japonesa e, com isso, houve uma mistura que a gente chama de antígenos humanos. Quando nós fazemos uma procura de um doador, nós precisamos fazer um pareamento dos antígenos do sangue. Então, isso torna mais difícil quando existem combinações de diferentes etnias. Por exemplo, quando nós temos populações que ficaram isoladas geneticamente, por exemplo, índios, os próprios japoneses na sua terra natal, a facilidade de se achar um doador é de menos de um mês. No Brasil, por exemplo, quando não havia os registros, o tempo de procura demorava mais de um ano e meio para se achar um doador. Mas falando em números, para talvez tornar mais fácil, a chance de se achar um doador é de 1 para 100 mil a 1 para 150 mil na população brasileira, devido a essa mistura de etnias. Então, quando nós temos pessoas, por exemplo, de uma etnia, digamos, de uma determinada população, por exemplo, um indígena, que se casou com um descendente de europeus, essa criança que nasce vai ter uma dificuldade muito grande de achar um doador devido à mistura de antígenos que vieram de diferentes populações. Então, é isso que torna difícil achar um doador. Mas conforme os bancos vão aumentando o número de cadastro, isso vai se diluindo e aí é possível realmente encontrar um doador nesses registros internacionais. Dr. Luiz Pedro, Sheila pergunta, após a picada do mosquito, em quantos dias ocorre o início dos sintomas? Será que tem como prever a picada do mosquito? Não. Normalmente isso chama-se período de incubação e depende de cada doença. No caso, por exemplo, do chikungunya, varia de 2 até 12 dias. Quer dizer, a pessoa que foi para uma área que está tendo chikungunya, por exemplo, aqui no Brasil, onde está tendo casos autóctones, em casos em que existem casos que apareceram na região mais da Bahia e do Ceará, né? Uma pessoa que foi para a Bahia e voltou com sintomas, depois de 12 dias a gente pode dizer que não é chikungunya. Sim. Você entendeu? Esse é o chamado período de incubação. E isso varia de doença para doença, né? Ok. Dr. Celso, deixa eu aproveitar aqui. Como viver em harmonia com o câncer? O senhor é autor desse livro, tem até a frase do Dr. Drauzio Varela, né? Médicos como o Dr. Celso fazem seu trabalho em posição que lhes dá acesso privilegiado à alma humana. Qual o objetivo desse livro do senhor que fez com que o senhor escrevesse Como Viver em Harmonia com o Câncer? Como a gente mexe com o paciente oncológico e dessa vivência, surgem muitas experiências que todos nós, como profissionais médicos, temos. São pacientes que nos motivam a sempre a trabalhar melhor e entender o paciente num momento tão difícil quanto o câncer. Hoje existe uma coisa interessante que, com o desenvolvimento de novos medicamentos, o câncer ele deixou de ser aquela ameaça como havia antigamente. No passado, quando se falava um diagnóstico de câncer, praticamente era um diagnóstico de morte. Hoje, com as novas tecnologias, os novos medicamentos ditos inteligentes, nós conseguimos fazer com que o tumor, se não diminua, que pelo menos ele fique estável.
Então, existe hoje uma noção em oncologia que, se a gente mantiver o tumor estável, sem que ele cresça muito, nós já estamos ganhando tempo para que esse paciente possa viver mais tempo e com qualidade de vida, que é o mais importante. Então, esse livro ele é baseado, então, em experiências de pacientes, e aí eu listei de uma maneira que o leigo pudesse entender como é que ele poderia ultrapassar esse momento. Então, existem algumas dicas, existem algumas situações que a gente mostra dentro do livro. Por exemplo, que o paciente, durante o seu tratamento, ele deve ter uma meta. Então, nós aconselhamos sempre o paciente, enquanto ele se trata com a quimioterapia, com a radioterapia ou com a cirurgia, que ele continue, por exemplo, tendo um plano de metas. Um exemplo, se ele é um indivíduo que trabalha, que ele tente terminar o projeto dele. Se é uma dona de casa, que ela estabeleça um plano de metas de que ela deve fazer até o final do tratamento. Fazendo isso, cria-se uma objetividade e que faz com que o paciente tolere melhor o tratamento. Nós vimos que, baseado em algumas dicas que a gente coloca no livro, que alguns pacientes toleram até melhor a quimioterapia do que normalmente. Isso porque eles precisam menos de antieméticos, ou seja, medicamentos para a náusea, baseados justamente nessa interpretação que a gente deu, que a gente coloca no livro, para que o paciente pudesse, nesse momento, ultrapassar uma crise na sua vida. Doutor Bruno, há instantes, quando a gente falava sobre problemas de arritmia, um atleta e alguém que seja eventual, né, praticante de exercícios, os dois estão sujeitos a problemas de superação, eu posso dizer assim, né, de superação, porque eu, como não sou atleta, acho que posso fazer a mesma coisa que um atleta faz, e o atleta quer fazer mais do que pode fazer. Qual é a complicação em tudo isso? Você comentou de atleta, tem uma coisa interessante, que o atleta regular, que tenta fazer atividade de alta performance, tem gente que corre 10, 15 quilômetros 4, 5 vezes por semana. O coração desse atleta começa a se adaptar a esse esforço físico excessivo. Isso é uma coisa muito comum. Como é que ele se adapta? Ele começa a ficar mais musculoso, ele começa a tentar empurrar mais sangue para frente, ele começa a tolerar mais exercício sem precisar aumentar muito a frequência cardíaca. Então, é muito comum em atleta de alta performance ou atleta regular com atividade de alta performance que a frequência cardíaca dele seja mais baixa do dia a dia. Por exemplo, imagina, se para a gente subir uma montanha, nossa frequência tem que subir muito para dar muito sangue. Para ele que está habituado a subir 5 vezes muito mais rápido, para ele não vai nem subir muito a frequência do coração. E aí no repouso ele fica com uma frequência muito mais baixa. Algumas arritmias vêm daí. Então esse grupo de alterações que o atleta de alta performance tem são chamados de coração de atleta. O coração fica um pouquinho mais musculoso, o coração tem mais arritmia e bate um pouquinho mais lento, além de outras coisas que podem acontecer, como fibrilação atrial, que é uma arritmia mais comum na terceira idade, mas que acontece também nesse grupo por causa do estresse supranormal que esse coração está sendo exposto. E aí a gente pula para o outro lado, que é a pessoa que nunca fez nada e quer correr a maratona porque se empolgou, viu na televisão Coiteção Silvestre, quis começar naquele momento. A pessoa não está preparada para isso. Então, a adrenalina em excesso num coração que a gente não sabe como está, eventualmente pode desencadear arritmias. Então, ela começa a correr, começa a fazer esforço, começa a faltar oxigênio para o que ele está habituado, começa a faltar circulação de sangue para o que ele está habituado, e esse ambiente no corpo daquela pessoa é muito tóxico, é muito súbito, a pessoa não está acostumada com isso. E pode sim acontecer um infarto, pode acontecer uma arritmia mais grave, ele pode desmaiar. Assim que ele para de fazer atividade, ele desmaia pelo excesso de adrenalina que estava correndo ali, ele parou e o corpo está tentando de qualquer forma frear ele porque ele não está habituado a isso. Então tem os dois extremos. Não é nem o atleta como um modelo de saúde, que o exercício físico em excesso também faz mal, nem aquela pessoa sedentária que quer começar, tem que começar gradual, tem que começar aos pouquinhos, idealmente com uma avaliação médica antes. O senhor tem dois cenários de extremos aí, não é? Mas e o cenário intermediário daquele que tem o hábito de vir ao Ibirapuera com frequência, que é bem próximo daqui, e se mantém em atividade,
não é atividade para alta performance, mas é uma atividade que o leva aí ao Ibirapuera. É bonito ir no Ibirapuera, as pessoas são sempre bem vestidas, né? Cada um com um uniforme mais bonito, cada um com um squeeze maior que o outro, né? Como se a ingestão de água fosse tão necessária daquele jeito, né? Mas essas pessoas que vêm ao Ibirapuera, muitas vezes para desfilar. A competição do squeeze é bem real, né? Você vê um mais bonito, mais tecnológico que o outro, você tem até no boné para poder hidratar mais. Essa pessoa está tão exposta ao risco quanto os outros, especialmente quando você vai incrementar a carga ou mudar de atividade. O ideal é que passou dos 35 anos, ou se você tem qualquer alteração cardíaca, por exemplo, tem gente que sabe que tem sopro desde a infância e nunca foi atrás de procurar. A maioria dos sopros da infância são sopros inocentes, não significam muita coisa, mas alguns são um problema cardíaco não tratado. Gente que tem história na família, gente de parentes próximos que morreram de repente. Especialmente passou dos 35 anos de idade, vale a pena fazer uma avaliação antes de ingressar na participação. Pode sim, no meio de uma atividade que você se empolgou, quer correr um pouquinho mais atrás da bola, por exemplo, você vai esforçar um pouco a mais, você está habituado, e sim, você pode ter uma arritmia, você pode ter um infarto, você pode ter algum problema. Não é comum, a maioria não acontece isso, mas como o evento é um evento grave e o cuidado que tem que se ter é um cuidado relativamente simples, que é passar em uma consulta, passar em uma avaliação, acho que justifica. Eu procuro para perguntar se eu posso praticar exercício aqui vir ao Ibirapuera. O que eu procuro? O que eu quero saber? A pergunta é dizer assim, eu me sinto... A pergunta é para complicar, não é para facilitar. Não, mas isso é comum, que o pessoal chama de check-up, por exemplo. Eu quero... É exatamente isso que eu quero saber. As pessoas quero fazer procure um médico. Aí eu procuro, não é? O doutor Luiz Pedro, que tenho proximidade com ele é infectologista, mas eu quero correr no Ibirapuera, eu vou a ele. E é ótimo que o Luiz Pedro vai fazer, vai ser perguntar por que você está vindo. Você dizer, eu não tenho nada, eu quero começar a fazer uma atividade. Assim, tudo bem. O que você quer começar a fazer? Eu quero começar a correr. Então, vamos fazer o seguinte, vou fazer provavelmente um eletrocardiograma, ver como é que está seu coração. Se eu achar que precisa, vou colocar você para correr numa esteira, para ver como é que seu coração se comporta no esforço, que é um ambiente simulado. E, claro, exame físico, vou saber do seu colesterol, saber da sua história de família, e estando tudo bem, assim, vai com Deus, aproveita, corre bastante e volta daqui a um ano para a gente conversar de novo. E procura o aplicativo do Dr. Juliano. Aí ele vai localizar todo mundo aqui ao mesmo tempo. Onde eu procuro o aplicativo? O aplicativo ele tá mais próximo, por favor. O aplicativo está na Google Play e na Apple Store. Sim. É só digitar MedSquare e você baixa o aplicativo. Tem acesso com facilidade? Com facilidade e tudo de graça. Eu estou colocando essa pergunta aqui porque parece simples vocês, né? Mas eu vejo com frequência pessoas que hoje nas academias não é mais necessário, não é mais obrigatório, não é? O exame médico, como era há algum tempo, que você tinha que levar lá, apresentar. Tinha alguém que podia fazer essa avaliação médica e tal. Hoje isso já não é mais obrigatório. Então eu vejo pessoas que vão praticar, né, esportes assim, de repente decidem que é o momento de praticar o esporte, independente da idade que esteja, independente da questão de saúde, e nem sempre vão aos senhores, nem sempre os procuram, né, porque hoje eu não preciso mais passar por um médico. E essa situação eu acho muito complicada, e quando eu tenho essa oportunidade, eu gosto de esclarecer isso, doutor Celso. Né, às vezes alguém está lá com alguma predisposição, mas não o procura, sabe? Isso que eu queria colocar e esclarecer cada vez mais. Procuro sempre esclarecer. O negócio do squeeze é algo que eu não me conformo. Mas... eu acho que dentro desse aspecto do check-up, além da parte cardiológica, tem que ser feito, além da parte cardíaca, nós precisamos ver também o todo do paciente, precisamos ver a parte respiratória, a parte de se ele tem uma anemia ou não. O indivíduo às vezes quer correr, mas ele está com 9 gramas de hemoglobina, esse indivíduo não pode correr da maneira que ele gostaria. Mas a anemia não é aparente.
não é aparente, mas nós descobrimos isso pelos exames, né? Doutor Luiz? Agora, eu queria pontuar uma coisa contra isso. É o seguinte, a grande maioria das pessoas, por todas essas dificuldades, então evitam de fazer exercícios, né? Então, uma pessoa que não tem sintomas, não tem dor no peito, não tem falta de ar, não tem desmaio, se ela começar a fazer uma atividade física leve a moderada, ela deve fazer isso, né? Ela deve começar. É melhor do que não fazer, né? Agora, se ela começar a ter ou tiver alguns sintomas, ela deve inicialmente procurar um médico e ver isso. Porque o grande problema é que uma grande porcentagem da população não faz nenhum tipo de exercício. E isso também é muito deletério, porque aumenta muito o risco de próprias doenças cardiovasculares, diabetes, etc. Eu acho que a pessoa andar, quando ela não se sente mal, mesmo que ela não tenha, ela deve andar. Ela não deve postergar isso, aí falar, eu vou o ano que vem no médico, então até lá eu não vou fazer nada, né? Tem um dado interessante que o sedentarismo, independente de peso, independente de perímetro abdominal, que é uma coisa que a gente valoriza muito, é a barriguinha, na verdade. A gordura concentrada na parte da barriga, ela é a pessoa que tem o biotipo, que é a gordura concentrada na parte da barriga, ela tem um risco cardíaco maior. Mas foi o que o Dr. Celso falou também. Na verdade, a gente perdeu um pouco, isso é uma falha, acho que da ultraespecialização, a gente perdeu um pouco a primeira figura do clínico, que antigamente passava no médico, você não passava no... Hoje você tem uma dor de cabeça, você passa no neuro, ou se você acha que tem um aneurisma, você já vai no neurocirurgião para ver o que está acontecendo. Perdeu aquele filtro inicial, que é a pessoa que vai olhar, conversar, ver tudo o que está acontecendo, que aí poderia ser qualquer médico clínico, na verdade, eu acho que é o mais bem preparado para isso. Em relação ao exercício, qualquer atividade é válida. Eu acho que a falha do exercício que a pessoa tem problema não é no iniciar, que geralmente o início correto é esse início que você comentou, que é gradual, e caminhar todo mundo caminha aqui todo dia. Precisa caminhar, então não é uma atividade de risco. O problema é que a pessoa às vezes quer começar não caminhando, quer começar na ultramaratona, porque ela achou interessante, aí corre meio quilômetro e parou. No entusiasmo. Doutor Bruno, a Alessandra do Ipiranga traça um quadro aqui sobre a mãe dela, que tem 64 anos, que às vezes mede a pressão da mãe no aparelho e está sempre com um batimento 60, 62. Vai ao médico, não tem nada. O que pode ser? 60, 62 é um batimento normal, não é? Sim, batimento normal é de 60 a 100. Mas isso é uma média também. Tem gente que tem um batimento um pouco mais lento, um pouquinho mais rápido, e está na média adequada. Depende muito do sintoma, do que a pessoa sente. Doutor Juliano, Paula de Guarulhos, os aplicativos caíram no gosto do brasileiro. Como o MedSquare fez parceria com hospitais de São Paulo, como faz? Quantas clínicas e hospitais são parceiras? Pergunta Paula de Guarulhos. Hoje a gente tem uma base de dados que é do CNES, que é o órgão do governo que cadastra todos os estabelecimentos de saúde do Brasil. A gente criou como se fosse um robozinho e puxou todos os estabelecimentos para dentro do aplicativo. Não está restrito a São Paulo, né? Não, Brasil inteiro. Brasil inteiro, inclusive os hospitais do Sistema Único de Saúde. Repete para a gente como é que é possível acessar o MedSquare. O MedSquare você vai ou na Google Play ou na App Store e baixa o aplicativo. É só digitar MedSquare. Alguma outra forma de entrar em contato com o senhor? No site www.medsquare.com.br tem lá. Dá para baixar o aplicativo direto do site também. Dr. Bruno Valdigem, tem uma forma de contatá-lo diretamente? Bom, nós temos a fanpage do Facebook, que é o Dr. Bruno Valdigem, e temos o site brunovaldigem.com.br, que também tem mais textos explicativos. Os contatos ficam todos lá também. Dr. Luiz Pedro, tem uma forma de entrar em contato com o senhor? Sim, pode ser pelo site www.clinicameireles.com.br ou por uma www.clinicaspac.com.br. Dr. Celso Massumoto, onde eu encontro o livro Como Viver em Harmonia com o Câncer? O livro é editado pela editora Cutrix Pensamento. Ela está disponível pela internet. Todas as livrarias virtuais dispõem do livro.
as grandes livrarias de São Paulo, FENAC, Cultura, etc., dispõem do livro. E o nosso site é www.tmobr.com.br. Agradeço a todos os senhores que participaram do Gente que Fala, que tem na direção-geral jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, da técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.